Estamos no ar para mais um Comunicando e Andando, nosso brainstorm semanal, que a gente discorre diversos conteúdos. E hoje a gente começa uma jornada diferente com meu parceiro que esteve no episódio 140 e... Não, um pouco mais, nós estamos sendo 65. Deve ser uns 160 por aí. né? Procura aí nos bastidores, a gente conversou com o CEO da Arena e do Beira-Rio, e de lá a gente fez uma conexão legal, e a gente vai começar a contar uma história diferente, atrelar um pouco mais da área comercial, que é fundamental para as empresas, e como o Comunicando sempre falou de comunicação e fala de comunicação, o comercial está muito inserido nesse ecossistema. Giba, vamos criar uma história diferente, aonde vai dar a gente não sabe, mas vamos começar. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando. Cara, é sempre um prazer. De uma conversa surgiu essa spin-offzinha, É isso. né? E fazer essa união da galera do marketing, da comunicação, junto com a galera que mete a mão na massa lá para fazer a venda, a conversão acontecer, né? E nessa conversa que eu e o Nando tivemos, eu disse para o Nando, cara, eu não tenho outra pessoa a convidar a não ser essa figuraça que vocês vão conhecer a seguir, né? Que é diretor comercial da Fruc, né? O Fernando Schneider. Seja bem-vindo, Fernando! Já deixamos, antes de trazer ele para a mesa, já deixamos o Schneiders. É isso, cara. É gaúcho, no sinal, né? E a gente tá com uma marca aqui representativa para o nosso estado que vem do coração, né? Essa marca fala muito do Meu nosso Guaraná povo, né? favorito. Muito bom, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz aí estar aí com vocês. Acredito que vai ser uma conversa muito boa. E estamos aí para falar da carreira, vendas, falar de Fruc, né? De agora, sexta-feira, nem contei, sexta, dia 13 de dezembro, que eu completo 20 anos então na empresa. Comecei O cara começou lá com atrás. 12 anos, distortando tampinha, cara. Ai, 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 quase isso. Vamos chegar lá. Fernando, o Comunicando tem como tradição, primeiro, conhecer um pouco mais quem é o Fernando, né, dentro desse mercado e onde tudo começou. O Fernando sai da escola, do colégio e entra em que carreira, entra em que mercado, busca qual mercado. Onde começa a trajetória de negócios do Fernando? Eu tenho uma história bem longa, tá? Mas são poucas ocorrências, em função da Fruc com os 20 anos. Mas eu comecei minha vida, na verdade, profissional. Engraçado que minha graduação eu iniciei lá no direito. Então, comecei fazendo direito e no meio do caminho eu queria trocar para administração e minha mãe é professora, meu pai falecido também é professor, e disseram, não, você vai terminar primeiro. Então tá, então vou terminar o tal do direito e nesse meio do caminho eu acabei me envolvendo na época, com o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. E eu trabalhava numa empresa na área de recursos humanos, em pessoas, lá nos meus 20, 21 anos. E essa empresa investiu muito nessa gestão pela qualidade, e a gestão pela qualidade me levou a conhecer uma revenda Ambev, porque as revendas Ambev tem muito forte essa questão também da gestão pela qualidade, né, Falcone e tal, como conselheiros e tudo, e ferramenta e processo. E aí dessa empresa eu acabei trabalhando como, já com uns 28, 29 anos, como uma consultoria à parte, junto com uma colega minha, e fui dar alguns módulos de gestão dentro da Fruc. E passou um tempo, eu estava dentro da Associação Comercial de Lajeado também, eu participava de cursos e treinamentos, e um belo dia, num sábado de tarde, no dia 20 de novembro de 2004, estava eu no meu casamento, eu ia me casar à noite, naquela época a gente ainda metia a mão no evento, toco o telefone, e eu já tinha o contato da Aline, por causa que já havia esse envolvimento, a Aline é a nossa presidente, e ela me liga perguntando se segunda-feira eu quero fazer uma entrevista. E eu prontamente, tudo certo, vamos lá, vamos conversar na segunda. Casei, festa, tudo certo, domingo acordo, olho para minha esposa e disse, só que segunda a gente não vai viajar, eu tenho que fazer uma entrevista. Acabou a nossa lua de mel. E assim começa a minha vida, então dia 13 de dezembro de 2004 na Fruc, onde eu começo lá como gerente de vendas de uma unidade, assumo uma regional, assumo o estado todo, me envolvo em logística, me envolvo em merchan, me envolvo em trade, me envolvo encosto um pouco no marketing também. E essa é a minha trajetória. Aí a gente abre nesse momento todas as áreas no Rio Grande do Sul, né? O centro de distribuição, as salas de vendas.
Aí passa um tempo, eu acabo indo para áreas mais internas, áreas de inteligência, monto áreas de suporte a vendas, né? A parte mais de estratégia. Agora, nos últimos 5 anos, eu estou em Santa Catarina. Ainda moro em Santa Catarina. Na semana que vem, na terça-feira, eu faço minha mudança de volta para o Rio Grande do Sul. Vou morar em Lajeado por enquanto. Tenho um filho que ama Lajeado e eu também. A gente com certeza vai ficar um bom tempo por Lajeado. Minha esposa também. E é um pouco disso, então. Aí, nesse meio tempo, a gente abre Santa Catarina, cresce muito. Hoje, a Água da Pedra, por exemplo, na embalagem de 500 ml é líder de mercado. O nosso Guaraná lá em Santa Catarina é o terceiro, só atrás de 2 marcas de multinacional. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos líderes, né? E então a gente tem já um reconhecimento da sociedade catarinense também, com a Associação Catarinense. E aqui no Rio Grande do Sul a história é de 100 anos, então eu estou participando desses últimos 20, onde a gente tinha uma carteira de 2.000 clientes sendo atendidos diretamente quando eu entro lá. O faturamento nosso na época, se eu não me engano, era 49 milhões. E esse ano a gente está batendo aí perto de 1 bi, ainda falta um pouquinho. E uma carteira de 30.000 clientes, onde a gente atende diretamente com uma equipe de cerca de 230 pessoas só em vendas. Na área de merchandising, eu acredito que tem em torno de 300, na logística mais umas 400 pessoas, mais umas 200 na área administrativa e umas 200 na indústria. Aí alguém deve fazer a conta, mas isso passa de 1.100, sim, porque tem uma parte da merchandising que é uma empresa terceira, né? Se a gente considerar diretos mesmo, são 1.100, e com esse apoio todo também, logística, a gente tem uma boa parte de frota própria, mas ainda tem alguma coisa terceira, principalmente para o verão, que a venda dobra. Então a gente pode considerar aí 1.500, 1.800 profissionais que hoje trabalham na Fruc Bebidas. Ele já entregou qual é a meta que tá faltando bater até o final do ano. 1 bi é bater 1 bi. Eles estão quase nisso, então a gente já sabe qual é a meta. Numa conta rápida, Não falta um tem pedido de de 1.000. tá mais ou menos que nem o Inter, assim, faltavam umas rodadas, né? Só que agora deu errado as últimas 2, né? Enfim, mas Não vai dar. não vai dar o tempo, mas a gente supera, né? A gente já está com o resultado orçado para esse ano, a gente já entregou, já está entregue. Então, a gente vem num crescimento muito forte. Com certeza, ano que vem a gente extrapola esse número e a gente quer chegar em 2 bilhões aí em pelo menos em 3 anos. A gente acabou de falar essa semana sobre isso. Temos uma fábrica que recém foi construída em Paverama, que serviu inclusive de apoio aí para a questão da enchente, onde a gente converteu ela em água potável aí para Foi abastecer. fantástica a ação da Fruc, né? Sim. 17 milhões de litros para 11 milhões de habitantes, dá quase 2 litros por habitante, que só no período da enchente ali a gente simplesmente doou no mercado, abasteceu o mercado. Era fundamental até por essa relação, né, por essa Exato. essência que É uma que a questão de Fruc tem. responsabilidade, né? É. Acho que o nosso conteúdo aqui, pensando na parte comercial, e tu citou isso dentro das tuas palavras, tu citou estratégia, tu citou pessoas, tu citou comunicação, é por aí que a gente vai circular. Eu queria, entrar nessa parte um pouco estratégica, e tu mencionou, né, tu tá completando 20 anos de uma empresa centenária, ou seja, tem 80 anos para trás, me corrija se eu estiver errado, empresa familiar, Sim. onde, tem culturas que precisam, ser consideradas, né, tanto nessa evolução. E aqui nos bastidores, né, o pessoal não teve a oportunidade de ouvir, mas todo esse crescimento que tu citou em termos de resultado, é algo que foi plantado, né. Isso eu achei uma frase excepcional, e quando tu menciona os números, mostra que realmente, chegou a hora da colheita. Ou não, né, ou ainda vai se plantar muito mais, e assim eu acredito. Mas como foi para ti entrar numa empresa dessas, hã, com essa cultura, e como tu conseguiu daqui um pouco dentro da tua história, da tua, objetivos, trazer toda essa cultura do negócio mais a sério em cima de números e resultados? Quando eu fiz a entrevista naquele 20 de novembro Marcante. de 2004, numa segunda-feira, se vocês olharem na agenda vai aparecer que é uma segunda, eu vi nos olhos do seu Nelson e da Aline a vontade e o seu Nelson ele fala em três mantras, né? Onde o primeiro que ele fala é constância de propósito,
Então a gente enxerga na Fruc realmente um foco em realmente entregar produtos de qualidade, nível de serviço, esse cuidado realmente, 700 análises por dia, ou seja, é uma empresa que tem essa preocupação, esse carinho com o produto e com o atendimento. Ele sempre traz a questão de ótimos relacionamentos, então também, e eu lembro que quando a Fruc lá no passado, quando eu comecei, eu lembro que eu fui a Santa Maria, e eu fui num hotel, entreguei meu cartão e disse, eu sou da Fruc Bebidas. Eles olharam assim, Fruc, o que que é Fruc? Estávamos a 180 quilômetros da fábrica, então tinha um trabalho a ser desenvolvido, né? E o seu Nelson sempre falou assim: nós precisamos de ótimos relacionamentos. E ele saía a cada 4 anos, quando trocava de governo, ele ia ao governo do estado apresentar a Fruc ao governador. Ele fazia isso com a maioria das secretarias, ou seja, buscar relacionamento com quem ele sabe que vai fazer a diferença dentro das entidades, e nós dentro da empresa temos essa cultura. E o terceiro ponto que ele trata muito bem também é a questão da busca do conhecimento. Eu lembro de um caso, teve um menino, posso dizer, 24 anos, recém-formado com mestrado em contábeis, trabalhando na empresa, e ele passa pelo corredor assim, Fernando, eu vou lá conversar com esse rapaz, porque ele tem mestrado em contábeis, eu quero aprender com ele. E ele já tinha lá os seus 70 e muitos. Então, quando tu vê uma empresa que tem a sua cultura, seus valores muito sólidos e uma visão muito clara de que nós vamos crescer e nós vamos crescer juntos com a sociedade, com a comunidade, fazendo as coisas de forma correta, tendo um trabalho consistente, né? É o que a gente está vendo agora, né? Que vê nesses últimos anos e, claro, a trajetória da empresa, toda empresa tem sua trajetória onde tem momentos mais difíceis, e esses 100 anos da empresa, a gente poderia dizer assim, esse ano é o ano do centenário. E a gente vem com o maior crescimento da história, a gente vem com o maior resultado da companhia, e a gente vem com premiações como melhores empresas para se trabalhar. A gente está entre as 20 melhores do Brasil, né? Ganhamos a premiação agora. Então, tudo é consequência disso que a gente vem falando. Tu tá falando nas tuas duas respostas, tu falou no centenário, né? E na outra resposta, tu falou na questão da inovação, né? E a gente está vendo aí os produtos que estão sobre a mesa, né? A própria questão da água saborizada, né? Perfeito. Em lata, né? Novidades que a gente sabe que vai ter aí para o verão 2025. Mas, cara, como é que equilibra essa necessidade de inovação com essa estratégia de crescimento, né? A gente, neste ano, do que a gente está crescendo, mais da metade do nosso crescimento se dá por produtos que nós lançamos nos últimos anos. Então, acho que é um pouco dessa resposta, né? Então, nós temos produtos sazonais, como o frucaxi, água saborizada. E a água saborizada antes, né, Fernanda, a gente estava falando que ela é o primeiro produto que a gente faz uma conexão direta com o consumidor. Porque o nosso mercado tem players importantíssimos, né, que são referência, inclusive, em outros setores. Eles acabam sendo referência. E a gente, claro, como empresa regional, quer atender o mercado com o portfólio que eles têm, mas nesse momento a gente foi adiante e a gente buscou essa conexão com o consumidor, entregando o produto numa embalagem, num design totalmente diferente e com produtos naturais, né? Apenas aroma natural, água e gás. Legal. Esse aqui foi um case, eu lembro que, cara, eu corri atrás de mercado para experimentar como publicitário, tu vê uma propaganda e a ação foi muito legal, a conexão, como tu disse, com o consumidor, entregou para influencers, quem me marcou foi a Rodaica na época, acho que tava muito forte com isso. E aí a gente procurava nos mercados e não encontrava, então tu já despertou aquela coisa, tipo, putz, tá faltando, não tá chegando. E quando chegava, tu ia faltava. Isso, tu chegava no mercado Faltava. e os caras falavam, não, já veio e acabou. É. Ou seja, cara, tinha muita atração, né? Essa questão de lançar novos produtos, ele tá dentro desse teu DNA, porque a empresa antes, posso estar errado, né? A gente tem o Guaraná como grande referência, né? E por trás Água hoje, da pedra, por trás hoje Eleve tem tantos produtos. energéticos. Nós temos hoje mais de 130, nós temos suco Contém, tem a cerveja Bela Vista. Então a gente tem um portfólio já bem 5 sabores, né, da Bela Vista, né?
a Lager, depois IPA, eu tava... Sim, era assim. Aí a gente tem. E o que a gente faz, né? Nós temos hoje uma área estruturada, porque a inovação ela é processo também, né? Então tem uma esteira hoje que foi construída, e esse trabalho nós temos o Júlio, né? Que é o nosso diretor de marketing, junto com a Maria Eduarda, tem a Renata, o Bernardo, uma turma toda lá que faz esse trabalho todo acontecer. Claro, a gente, como está muito conectado com o mercado, a gente vai trazendo, né? Vai enxergando as coisas e vai levando. E tem esse trabalho também de prospecção. Nós temos fornecedores muito grandes, né? Líderes mundiais em algumas categorias onde a gente trabalha com eles. E isso faz com que essa conexão, fornecedores, mercado, estrutura, processo de inovação, esteira de lançamento. Por exemplo, o ano que vem a gente já sabe o mês qual produto vai ser lançado. Claro que sempre tem algumas, Sim. né? Mas já sabemos o que nós temos de lançamento para o próximo ano. Sim, ó. Isso tudo se dá também, pessoal, porque a Fruc, como ela é uma estrutura que ela tem que produzir e vender, precisa ter indústria para isso. Então, com a fábrica de Paverama, ela nos oportunizou essa possibilidade de aumentar a capacidade e flexibilização de lançamentos. Então, às vezes a gente até sonha, até quer, mas precisa ter um parque fabril para poder fazer esse processo. Muitas vezes até para fazer em pequena escala, que talvez seja a demanda necessária, né? Exato. Como tu comentou, essa aqui é edição limitada, ela fica por um período, ou seja, tem produção Não início, meio e fim, né? Exatamente, tem que ter uma flexibilidade de produção para poder fazer isso. É legal. Sabe que o Nando não era nascido nessa época, né? Mas lá pelo final dos anos 70, início dos anos 80, o Silvio Santos, né, ganhou uma concessão de canal, né? E criou o sistema Brasileiro. brasileiro de televisão, né? E o que fez ele ganhar o sistema brasileiro de televisão foi uma ação estratégica bem simples. Ele botou todos os dias, às 19 horas, era a semana do presidente. No domingo, ele botava a semana do presidente. Então, isso fez um gancho. Eu tô trazendo essa situação porque o Silvio Santos trouxe uma vez numa entrevista que perguntaram: Silvio Santos, né? Quando é que quando é que o SBT assume a liderança, né? E o Silvio Santos, numa humildade, numa situação de saber, né, Se posicionar. se posicionar, entender o jogo, né, o mercado, ele disse assim: "Não, mas o meu objetivo não é ser líder, meu objetivo é ser vice-líder". Porque é difícil tu matar uma Globo, naquela época a Globo, né, enfim. Estou trazendo esse pequena situação porque, assim, tu tá num mercado que é extremamente abrasivo, né, Muito com competitivo. com as duas colas brigando o tempo todo, né, e tu trouxe um ponto que é muito interessante, que é assim, a Fruc tem a consciência do somos uma empresa regional, entre aspas, né. Cara, como é que vocês definem essas prioridades, né, para conquistar market share? Então, o fato de termos grandes players, muitas vezes, nos dá uma vantagem competitiva em estar próximo. Hoje o mercado de bebidas ele se apresenta com muita inovação. Pegam categorias, por exemplo, Zero, que há muitos anos atrás foi lançado e várias categorias entraram. A questão de embalagem, de design. Então, para nós estarmos próximos deles, no sentido de um olhar, nos faz com que a gente esteja sempre em crescimento. E a gente fazendo essa conexão regional, que é aí que é o nosso pulo do gato, a gente tem áreas de inteligência comercial, de inteligência de mercado, que fazem análises e pesquisas, onde a gente conecta diretamente com o consumidor. Então, quem tem hoje potencial para lançar um refrigerante de bergamota? Nós. Quem tem potencial de lançar um refrigerante de abacaxi sazonal? Nós. Quem tem potencial de entender que a laranja no Brasil é uma laranja jovem quando você consome, e não uma laranja que foi levada para outro país, e lá você, quando toma a laranja, ela tem um gosto diferente do que a nossa, que o brasileiro gosta de produtos Cítrico. com gosto mais jovem, né? Não tão envelhecido. E isso quem desenvolve? Nós desenvolvemos no Brasil. A questão do açúcar, os nossos produtos hoje, nenhum dos nossos produtos tem aquela tarja preta. Nenhum tem. Nós fomos uma das primeiras empresas de refrigerante a adotar, inclusive o nosso Guaraná não tem. Por quê? Porque a legislação entrou e a gente foi uma das primeiras. Hoje, até aquela outra marca
né? De Atlanta também se ajustou. Então, o que que acontece? Muito bom. Isso aqui não é zero e tem baixíssima caloria. Então tem um ajuste, um blend, né, que é feito para poder fazer com que a gente... Inclusive o nosso zero, aí você pode pesquisar, quem toma o nosso produto zero, pelo blend de açúcares que a gente usa, ele faz com que não tenha aquele gosto metálico na boca. Então as pessoas, inclusive, elas têm dificuldade para conseguir entender, esse é zero, né? O Frucaxi é zero e o nosso Guaraná não é. Toda a nossa linha, o nosso Eleve, por exemplo, também não tem a tarja. Então, o consumidor não quer isso. Ele quer tomar produtos com sabor, com qualidade e, ao mesmo tempo, ele quer tentar estar dentro de uma saudabilidade. Então, é um pouco disso. O fato de nós estarmos próximos e mais rápidos nos dá uma vantagem competitiva. Muito bom. Tu mencionou que estava em Santa Catarina, agora voltando para Lajeado, trazendo a tua mudança. Dentro dessa parte estratégica, eu acho que sair desse nosso território do bairrismo gaúcho e expandir para Santa Catarina, acho que tem desafios. E para a área comercial, assim, até para quem pensa, né, a gente gosta de inspirar as pessoas e ajudar aquelas a não passar pelos mesmos dificuldades que quem já passou, quem já transcreveu ali, né, a nossa fronteira do Rio Grande do Sul. Mas para quem está pensando em expandir para outros mercados, como foi essa estratégia de abrir Santa Catarina? Por que não Santa Catarina e daqui um pouco ir um pouco mais, depois voltar, né? Daqui a pouco ir para um centro no país, para depois voltar, já chegar com mais força. E a estratégia dessa expansão, ela tá num sentido espiral de ir crescendo, regiões por regiões, estados por estados? É boa essa pergunta. A gente entende que no Rio Grande do Sul nós temos ainda um grande crescimento a fazer. Eh, a Fruc ela cresceu muito nos grandes centros. Porto Alegre hoje é uma das nossas maiores participações de mercado, o Vale dos Sinos, a Serra, se você encontrar lá, inclusive nosso Guaraná acaba sendo muitas vezes uma iguaria para as pessoas que vêm de outro estado, né? Chegam no hotel, pô, qual é o produto daqui? Esse Guaraná, deixa eu tomar, deixa eu experimentar. Então ele se torna até um produto diferenciado. E a gente tem áreas onde a gente agora, por exemplo, nós acabamos de colocar um centro de distribuição em Santa Maria. Então, dentro do estado, nós temos ainda desafios de crescimento que envolve os braços que fazem a operação acontecer, vendas, merchandising, logística, o marketing, o trade. E esses braços, uma vez que eles estão todos conectados, eles entregam resultado. Então, nós temos o desafio aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque é estado vizinho, porque a gente tinha que atravessar uma Mampituba para poder ir para os outros estados. Então, vamos entender e tem um apelo muito grande. Santa Catarina nos chamou, na verdade, nós tivemos alguns clientes, atuais clientes, que na época vieram na feira, na Agas aqui, e disseram, vocês têm que vir para Santa Catarina, o produto de vocês é fantástico, vocês têm um nível de serviço. E nos chama a atenção que agora, estando lá, nós começamos em Blumenau o trabalho, e Blumenau foi escolhido por N fatores, questão de densidade, consumo, população, renda, e também porque sempre se diz assim, pô, se vocês conseguirem desenvolver Blumenau, a região, então... E a gente chegou lá e nós fomos abraçados pelos clientes. Então, assim, e teve até uma rede de supermercado que nos perguntou, mas vem cá, vocês são tainha? Aí eu disse, pô, como assim tainha? É que a tainha só vem numa temporada e depois ela vai embora. Aí eu disse, não, nós estamos indo, atravessando Mampituba e estamos indo para ficar. E nós vamos colocar um centro de distribuição em Blumenau. Então a gente finca a bandeira, coloca um centro de distribuição. E é engraçado essa questão, porque muitas vezes as empresas elas querem crescer em outro lugar, mas elas não demonstram o que elas realmente... a segurança para que o cliente... migre o seu portfólio para isso. Então eu quero começar suave e o cliente vai começar suave. Agora, se você vem com vontade, com força, com garra lá e mostra que realmente você veio para ficar, o cliente começa a dar espaço. E Santa Catarina é um estado que dá muita oportunidade para quem entrega produtos e serviços de qualidade. Então, vai a primeira dica, quem tiver produtos e serviços de qualidade, Santa Catarina tem essa abertura. Eles têm também, na área de energéticos, eles têm uma empresa regional também muito forte, né? Tem um Guaraná lá também muito forte, que é enfim, não sei o que da Serra, né? Na verdade, lá tem um em cada região.
cada região lá tem um, né? A região sul é esse, lá na ilha tem outro, lá na região norte tem outro, e na região Oeste. de Criciúma, de Chapecó tem outro. Assim como marcas de água. E nós somos a primeira empresa que vem atender todo o Todo. estado. Então a gente hoje atende todo o estado de Santa Catarina com logística, com vendas, com merchandising, com marketing, com investimento em comunicação, Pretinho Básico e outros, né? Então faz com que a gente cada vez se torne mais um fornecedor estadual e não só local, né? Dentro dessa premissa do seu Nelson, né, de construir relacionamentos, né, a gente percebe que aqui no Rio Grande do Sul parece que tudo é mais difícil, né? O gaúcho ele tem essa, né? A gente vê Casas Bahia sofreu aqui, né? Magazine Luiza usou uma outra estratégia para entrar aqui e tal, enfim. E o gaúcho ainda tem, mesmo com as marcas locais, eles ainda têm alguns tipos de situação, né? Seria correto a gente dizer que quando a gente se consolida no Rio Grande do Sul, a gente está preparado para vender em outros mercados? Não? A gente nasceu e nós somos gaúchos, né? Então é mais difícil de poder fazer uma análise assim, porque a gente fez esse trabalho aqui. O Rio Grande do Sul tem um povo que gosta também de qualidade, gosta de serviço e gosta de coisa boa, né? Então, o que eu ouço de outros fornecedores é um pouco disso também. É muito, você tem que entregar coisas boas. E o Rio Grande do Sul tem uma característica, nós temos muitas indústrias fortes aqui. Eu só percebi isso quando eu fui para Santa Catarina. Claro, tem um polo metal mecânico pesadíssimo também, tem muitas coisas grandes, mas, por exemplo, a parte de sucos, essa parte de pega a Tramontina aqui, então tem muita a Fruc, tem muitas empresas que são empresas que acabam entregando muita qualidade já no Rio Grande do Sul. E eu posso dizer assim, eu agora vindo de fora, morando fora e olhando para dentro do estado, o que eu percebo é que realmente o Rio Grande tem muitas empresas boas que acabam vendendo para outros lugares. Então talvez também seja um pouco mais difícil aqui, porque o sarrafo está bem Tá alto bem alto. de Uhum. qualidade de produtos e serviços. Baita ponto. O gaúcho exige isso, né? Ou faz bem feito ou não faz, aquela coisa, né, de fazer, de confiar, de acreditar. Aí é mais difícil, a barreira de entrada ela fica mais difícil. E complementando aquela minha pergunta, a ideia é ir expandindo estado por estado ou planejado, como tu disse, a gente sabe exatamente o produto que a gente vai lançar. Já se sabe também quando que passa de Santa Catarina e segue subindo? Isso já está num planejamento? Nós temos nosso planejamento estratégico, a cada 5 anos na verdade a cada ano ele anda 5, né? A gente sempre avança um. Rápido, né? E nesses últimos anos é bem difícil fazer 5, a gente tem assim consistência em 2 a 3 e os 4 e 5 já são assim Culpa da pandemia, né? uma ideia do que vai acontecer, mas tem muitos fatores, né? Então o consumo nosso no Rio Grande do Sul ele vem crescendo bastante. Santa Catarina tem muito consumo para acontecer e nós temos uma velocidade de crescimento interna. Então, entendendo que ainda tem muita coisa a ser feita aqui, vai demorar um pouquinho mais. Mas é uma estratégia nossa de crescer de forma mais próxima do que expandir de forma exponencial. Há uns anos atrás a gente fez uma análise de carteira de clientes. Porto Alegre hoje tem aproximadamente 8.500 pontos de venda que vendem bebidas. E nós, na Fruc, a gente tem uma carteira de 30 mil, a gente olha, faz análise geográfica, enfim, demográfica, e a gente olhou e disse, poxa, mas nós não atendemos isso tudo. Então, nós atendemos já Porto Alegre. Então, às vezes a gente diz assim que já atende um estado, ou já atende, né? Mas atende até que ponto? E eu acho que essa questão do extrair muito mais, tu tem vantagens. A marca, tu tem vantagens da logística, porque quando você começa a só querer crescer geograficamente e não termina o trabalho onde você está, na verdade você está queimando uma etapa. E perdendo oportunidade, deixando o dinheiro na mesa, como se diz, né? Exatamente. E também acho que a briga na ponta, lá na gôndola, né, é violenta. Exato. Então, se tu deixa dinheiro na mesa, tu perde concorrência onde está ao teu alcance. Isso. Logística, como tu falou, é um
baita calcanhar de Aquiles, principalmente em produtos com alto volume, né, diferente margem, preços e baixos. preços baixos. Então é um grande desafio ir subindo também, né. E o CD se torna um facilitador para isso? É. É uma estratégia de crescimento, ir fincando bandeira, usando a linguagem que tu trouxe? O centro de distribuição ele nos dá uma velocidade e em bebidas, velocidade de entrega, ela é fundamental. O cliente tem um hotel e aí encosta uma caravana que vai querer e aí a água dele acabou. E aí? Né? Daqui a 2 dias eu te entrego. Não é para agora, não é para daqui. Então essa questão da urgência, da necessidade em bebidas, ela é a chave. E nós crescemos muito todos esses anos, porque assim, eh, brigar de novo com os grandes players é muito difícil. Mas como nós crescemos? Falhando menos. Então a gente falha menos, entrega mais serviço, entrega produto de qualidade, margem. A gente faz com que toda a cadeia, né, fique, vamos dizer, favorável a nós. Uhum. Nosso sonho é quando você chegar num restaurante, pedir lá, pô, me dá uma Guaraná, o garçom olhar e dizer assim, eu tenho a Fruc Guaraná e tá bem gelada. Aí nós estamos falando de que o nosso cliente, realmente o restaurante, ele tem o gosto e ele quer vender o nosso produto. Então esse é um desafio que a gente tem de construção. A gente já venceu muitas barreiras, tivemos ajudas no passado, não sei se você talvez não lembre, mas tivemos um cidadão, um jogador... Becken, eu ia comentar, tava aqui, ó, segurando a latinha, até ia perguntar. Segurando a latinha. Essa foto, Inteiro pedindo, essa né? foto tava na nossa reunião de briefing aqui. Trend Topics mundo. Nós ficamos em 9º no mundo e 3º no Brasil, se eu não me engano. Todo mundo queria saber o que era essa Fruc que tinha na mão. E como que chegou Na nele? mão, né? Por curiosidade. O Beckham, ele jogava no Real Madrid, lá ele tinha uns amigos brasileiros, que ele, né, se tornou lá o Ronaldo, aquela turma, e eles gostavam muito de churrascaria, e procuravam as churrascarias que tinham no mundo, enfim, e essas as churrascarias, elas têm muito produto brasileiro, e o Guaraná é um deles que eles normalmente têm. É. Então ele aprendeu a tomar Guaraná, pegou o gosto do produto, e o Guaraná na Europa, ele assim, existe uma questão de energizar, de saudabilidade, de ser... E realmente, nosso Guaraná, ele é basicamente, tem pouca coisa, ele é o extrato de Guaraná. E o Beckham gostou do produto, então ele saiu da churrascaria com a latinha na mão. Dizem, a lenda... Boas línguas. A lenda diz que ele estava levando para Vitória a outra lata, né? E com isso, teve um paparazzi, tirou foto. Uma menina aqui em Porto Alegre mandou para nós, disse, olha, eu tô vendo o Beckham aqui com uma latinha, parece ser a Fruc que mandou pro nosso lá, o saque, e acabou caindo na caixa da Aline. A Aline acabou recebendo e olhou, meu Deus, olha aqui, é o Beckham. E aí começou a confusão. Naquele momento pensou, bom estourar no Brasil, que era a hora, né? Pois é, né? Vocês chegaram a fazer alguma ação pra ele direto? Mandar algum material? Ou Ele mandar um kit? Alguma coisa? Ele tem patrocínios, né? Inclusive de concorrência. Mas foi legal, né? Pra A nós. gente, na época, fez na Zero Hora lá, saiu uma página, se você procurar, vai encontrar, onde tem uma mão assim caminhando, né, com um abrigo. E aí tá escrito lá, obrigado pela mãozinha e Fruc Guaraná, enfim. Fez um sutil. Foi só isso, assim, mas já. A gente, aqui a gente não tem essa coisa formal de seguir um roteiro, né, Fernando? Com certeza. Mas, cara, tu falou na questão de pessoas, né? E nós somos de uma geração, né, em que nós fomos criados, né, para fazer carreira, né, dentro de uma empresa. E hoje a gente vê essa nova geração, né, não tendo essa mesma visão, né? Ambição, né? Ou ambição, né? Cara, como é que é hoje esse processo, né, de gestão de pessoas, né, principalmente na área comercial da Fruc? Nós temos internamente, falando um pouco como é que a gente forma esse grupo, né? Nós temos as nossas reuniões semanais, que a gente trata as lideranças de vendas. Nós temos gerentes, supervisores, vendedores, 2 executivos comerciais também, um que cuida só das grandes contas e o outro que cuida do canal Rota.
E a gente tem reuniões diárias com o nosso time, e a gente tem o fechamento diário com o nosso time também. A gente tem reuniões trimestrais e nós temos convenção anual de vendas. Isso tudo são ritos que a gente constrói para comunicar. E nós construímos também alguns outros programas internos que são de desenvolvimento do nosso time de vendas. Então, em carreirar dentro da Fruc, hoje nós temos mais ou menos 60% das vagas promoção interna. 64, se não me engano. Nossa, que número impactante. A gente, assim, é o vendedor que se torna supervisor, que se torna um gerente. Então, essa escada, o nosso diretor industrial trabalhava na pista como auxiliar de produção. Eu comecei como gerente de vendas. Então, a Fruc, ela tem esse DNA de desenvolvimento. Então, a gente tem esses programas, nós temos esses momentos que a gente faz com que as pessoas que queiram crescer tenham o seu espaço. Claro, nem sempre é na velocidade que gostaria, né? A gente tem essa questão do timing da pessoa e da empresa. Mas a gente passa hoje muitas vezes na rua, nos eventos, e às vezes passa: ô, Fernando, cara, eu quero te dizer que, cara, aprendi muito com vocês, hoje eu aplico tudo aquilo que a gente aprendeu na Fruc, e, pô, e a gente tô muito feliz, tô vendendo ração, tô vendendo... Então, é uma cultura que a gente construiu ao longo desses anos, e é uma cultura que promove e desenvolve pessoas. Eu acho que essa é o nosso DNA, né? Tanto que a gente também tem essa questão de ser uma das melhores empresas para trabalhar, e quem fala sobre isso são as pessoas, né? É uma pesquisa que é feita de forma idônea, né? Tem essa cultura, acho que essa palavra é muito forte e está em evidência, principalmente na parte de comunicação, né? A cultura da empresa dentro desse crescimento pessoal, mas também a cultura e essência daquilo que tu quer passar, o propósito que tu leva para o mercado. Como conciliar isso nesse crescimento exponencial, vamos botar assim, principalmente nos últimos anos, como tu citou, né? E até tu trouxe dados de crescimento mês 2023 para 2024, 60%, mais de 60%, ou seja, tem que ser rápido, e depois que tu entra nesse jogo, tu tem que acelerar cada vez mais. Como, mesclar isso, fazer com que a cultura do próprio negócio, a essência talvez da presidência, que tem todo aquele cuidado que tu disse, ia lá, batia na porta para explicar o que era a Fruc, como fazer isso não se perder dentro de uma escala, de crescimentos? Quando eu fui morar em Santa Catarina, eu conversei com a minha esposa e a gente alinhou objetivos em comum. Boa. E Tu lavava a louça, varria. não, isso não mudou. Essa parte podia ter negociado. Viu? É, Ele deu a eu oportunidade. negociei, pô. Essa parte não mudou. Mas assim, a gente alinhou expectativas e objetivos em comum. Então, todo ano nós temos um acordo de resultados e um acordo de objetivos onde a gente alinha expectativas. A Fruc faz com cada profissional, cada líder faz com seus liderados, e a gente alinha o crescimento da empresa junto com cada pessoa que tem dentro do negócio. Então, é uma construção que é feita em conjunto. Então, acho que explica um pouco. E por outro lado, o crescimento da empresa, na verdade, ele parece que é o que é contraponto com cultura, mas é o contrário, porque a cultura forte é que está gerando esse crescimento, e esse crescimento está gerando oportunidades. E as oportunidades estão fazendo com que mais pessoas queiram trabalhar na empresa e queiram crescer rapidamente, porque agora, nessa velocidade que nós estamos, se antes nós tínhamos 10 oportunidades, ano que vem vai ter 20. Então, uma frase que eu sempre ouvi do seu Nelson, da Aline, foi: nós vamos construir o nosso espaço dentro da empresa. E hoje isso se torna realidade. Parece que crescer é doloroso. Claro que é. Mas é um crescimento com oportunidades. E aí se torna prazeroso. Quando tu vai para outros centros, hoje vocês conseguem ter toda essa excelência no atendimento, né? Sempre tu citou os pontos principais ali, consegue manter, tu enxerga que tá no caminho, da mesma entrega que é feito aqui, levando em consideração Santa Catarina, nessa parte de gestão de pessoas? Em Santa Catarina, nós atingimos a nota mais alta da Fruc. Quanto mais longe nós estamos, muitas vezes, mais amor e mais prazer em defender a marca.
Baita ponto. Baita ponto. Quando tu Posso. está muito próximo, as coisas parecem paisagem, mas quando você está longe, o amor, ele se torna ainda mais forte. É quase que eu preciso que eles entendam o que acontece lá, né? É isso. Ô, Fernando, tu é um cara que tem muito essa visão, né, do social, né? E tu já fez trabalhos como mentor, inclusive, né? Ajudando muitas pessoas, inclusive. Cara, tu chegou hoje num C-level, né? Tu chegou depois de muito trabalho, de muita renúncia, né? Porque as pessoas sempre dizem que tu tem sorte, né, cara? Não sabe o Eu quanto quero contar depois a história de um amigo pintor, é, se boa. sobrar tempo. Não, vai sobrar, vai sobrar. A minha pergunta, assim, cara, qual é o impacto de uma liderança, né, junto a essa o impacto na vida dessas pessoas? Porque, assim, ok, as pessoas, como tu mesmo falou, entram a Fluke, depois saem, vão ter outros desafios e vão aplicando essas técnicas que aprenderam. Cara, qual é a responsabilidade do gestor, né, na área comercial? A primeira etapa é contratar certo, contratar bem. O nosso fit cultural, ele tem que estar alinhado já na entrada. A pessoa ela não precisa entrar amando a empresa, mas ela tem que gostar de falar com pessoas, ela tem que ser educada, ela tem que tratar bem os outros, ela tem que ter essa vontade de crescer e muita atitude, muita autorresponsabilidade, né, de buscar o seu espaço dentro do negócio. Então, o nosso grande trabalho é buscar encontrar essas pessoas. E as pessoas que estão dentro da empresa, é despertar isso nelas, porque nós temos também uma questão muito importante de manter esses profissionais e poder já sentar muitas vezes com um profissional e fazer o acordo de resultados, definindo o próximo ano o que nós vamos estar fazendo juntos. Então, esse papel da liderança ele é fundamental, ele é papel do nosso líder, de cada líder com a sua equipe, e a gente tem a metodologia para isso. E nós temos dentro da empresa, foi construído há alguns anos, a gente tem business partner de recursos humanos, de desenvolvimento humano e organizacional. São pessoas que são especialistas em desenvolvimento humano, que dão suporte para a área comercial por questões de especialidade mesmo, né? Assim como existe o especialista financeiro, tem o especialista em logística, tem o especialista em TI, tem o especialista em desenvolvimento humano e organizacional dentro da Fluke. E isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente só lê livros sobre como vender mais e melhor, como é que eu faço para conseguir uma venda rápida, enfim, e eu vou cada vez virando mais técnico. Mas os meus soft skills, as minhas habilidades interpessoais, a minha forma como eu conduzo um assunto, como que eu construo o relacionamento, às vezes não é bem construído. Então, esse pacote ele é construído em conjunto. Eu me vi obrigado a fazer essa pergunta, Nando, porque quem acompanha o Fernando nas redes sociais percebe que ele tem uma preocupação muito grande de compartilhar essas experiências dele, né, para quem gosta do assunto, né, e quem está querendo ingressar no mercado. Então, acho que eu fiz de propósito essa pergunta. Eu falo muito porque, sobre isso. com certeza, né? Aliás, se quiser deixar teu Insta aí, já pode deixar o pessoal te seguir também. Meu LinkedIn, meu Insta eu tenho usado e é engraçado isso que você está falando, porque tem aquelas pessoas que dizem assim, mas por que você faz isso? E quando você começa a entender que você precisa ajudar as pessoas a passar por coisas que você já passou e dar os caminhos, dar o atalho. Eu tenho um filho de 15 que alguém vai pegar ele na mão em algum momento e vai ser o gestor dele, né? Eu tive agora um colega, um amigo que é diretor de uma outra empresa e, pô, meu filho tá querendo trabalhar com vendas e tal. Deixa eu falar com ele. Vamos entender qual é a dor dele, Então, eu acho que esse papel nosso de líder não é só ir lá ajudar a bater a meta. A meta ela é consequência de um trabalho bem realizado com pessoas, né? E entregando ferramentas, entregando processo. Óbvio que nós temos a questão de argumentação, dos passos da venda, né? Como é que eu faço para chegar e construir esse trabalho todo, mas antes disso eu preciso ter uma pessoa atrás que está com saúde, está bem, entender como é que ela vai fazer para entregar o seu melhor. Então, Fernando, fazendo uma correlação até entre pessoas e
mercado ou inovação, se fala muito na tecnologia tirando pessoas. E dentro desse percurso que tu citou aqui, a gente só vê um crescimento de pessoas dentro, da companhia ou da organização, como seja melhor chamar. Como tu tá vendo nessa parte comercial essas inovações, onde o digital tem tomado frente, até mesmo naquele detalhe que tu colocou de faltar num hotel lá porque chegou mais gente, hoje tu chama num aplicativo e chega gelado, como tu mencionou. Como tu tá vendo, principalmente na área comercial, essas inovações e oportunidade, e como que aquele vendedor pode, de alguma forma, se inserir para não ficar para trás desse mercado, né? Se fala que a inteligência artificial pode tirar posições, mas eu acredito que nunca vai tirar de quem é bom. Uhum. E de que forma levar essas pessoas boas para esse universo? Como que tu tá vendo essa mudança aí de paradigma dentro do comercial? É, muito boa essa pergunta. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa não é a última onda que nós vamos viver, porque vão vir ondas, vão vir ondas. E essas ondas, você pode escolher surfar ela ou ficar olhando para ela. E ela vai vir e vai te levar. Uhum. Essa é a única certeza. Então, as mudanças e as evoluções, elas necessariamente nós temos que fazer parte delas. Eh, Pegando um gancho ainda sobre essa questão de inovação. Quando eu entro na empresa lá em 2004, logo em 2006 e na empresa anterior a gente já falava em orçamento base zero, em todo aquele modelo de gestão focado, Falcone e tudo mais. A Fruc também ela começa a se organizar com orçamentos mais estruturados e eu vou lá fazer Fundação Getúlio Vargas entender sobre finanças. Aí a Fruc vai lá e começa a reforçar muito a questão de marketing, que nós vamos começar a falar sobre isso. O Fernando vai lá na SPM fazer um MBA em marketing. Aí nós vamos falar em inovação, exponencialidade. Há 3 anos atrás, lá no Covid, lá eu acabei fazendo, foi 3 anos, eu fiz na Startse um curso lá online só sobre inovação e exponencialidade. O que eu tenho a dizer? A gente sabe a onda que vai vir. Se a gente sabe que ela vai vir, aprenda com ela, Começa a estude ela. remar. Vai no YouTube, vai nos canais, vai nos podcasts. Eu escuto muito podcast. Eu tô no carro, eu tô escutando podcast porque eu vou aprender alguma coisa, enfim. Então, a inovação, a inteligência artificial são ondas que chegaram e que já foram faladas há muitos anos atrás e a gente precisa aprender com elas. Então, dentro de vendas, especificamente dentro da Fruc, por exemplo, nós estamos com implantação dessas ferramentas, nós temos já dentro da empresa, e elas são suporte, são apoio. E o segredo que eu vejo muitas vezes na inteligência é você saber fazer as perguntas certas para que ela te ajude a te responder elas. E então é isso, sabe? Eu acho que quem puder aprender rapidamente sobre isso é onde você vai entrar na frente e ganhar dinheiro com isso. A indústria, eu não sei em que ponto que tá aí, ó. Apareceu aí na nossa tela o homem. Tá aí o homem, A mãozinha. tá aí. É boa, é boa. Valeu, Arthur. Entrando nessa questão da inteligência artificial, e eu não sei em que ponto que tá, se fala indústria 2.0, 3.0, acho que tá na 4.0 que se Tá diz. por aí. Essa indústria, vou usar a referência 4.0, ela já chega direto no consumidor. A Uhum. Fruc já pensa nesse formato de talvez cortar uma etapa dessa cadeia e começar a distribuir diretamente para o consumidor. Nós já temos alguns trabalhos em andamento quando se fala em distribuição, né, em modelos. Existem algumas ferramentas hoje de e-commerce e a gente tem uma em implantação, ela está na fase de implantação agora, onde primeiramente nós vamos atuar com os nossos clientes, mas existe uma possibilidade real de a gente atuar diretamente na frente. E, além disso, nós temos várias plataformas que já vendem os nossos produtos, inclusive da concorrência. Sim. Porque eles são multiplataformas, né? Multifornecedores. Então a gente está presente dentro dessas plataformas e estamos desenvolvendo a utilização de uma delas, de uma ferramenta. Não tem como escapar. E a gente, na verdade, nem quer. A gente quer participar, entender e evoluir. E antes você falou sobre a questão de empregos, né?
todas as ferramentas que nós estamos acoplando dentro da empresa, a gente vinha com 800 empregos, agora nós passamos a 900, hoje nós estamos com 1.100. A Fruc vem incorporando tecnologias e aumentando o número de profissionais. E proporcionalmente, nós temos um nível de faturamento por pessoa muito mais pessoas por faturamento do que qualquer outra dessas grandes empresas com bebidas. Então, na verdade, o nosso grande objetivo não é diminuir o número de pessoas, pelo contrário, é crescer junto com as que estão dentro. Claro que às vezes pode ser que não se contrate tão vorazmente, mas a gente está crescendo e está contratando, está ampliando, né? Esse é o foco. Eu tenho 2 perguntas. Bora. Uma bem curtinha, um pouquinho mais elaboradinha. A primeira é, cara, da onde surgiu o nome Fruc, né? Essa é a primeira. E a segunda, eu queria falar sobre um produto especial, que é o Eleve, né? Que Baita produto. é um produto que, talvez, como você disse, né? As ondas estavam vindo, né? E a gente vê que é um produto que o mercado jovem consome muito, né? E a ponto dos grandes players tiveram que se movimentar rápido para, né? Tanto que teve grandes players aí que compraram fábricas, né? Desse produto energético para poder se Energético é uma tendência, né? É, uma né? Então, como surgiu, né? O Nami Fruc? O Nami Fruc. É uma boa pergunta, né? Se não souber, tudo bem, não teríamos, né? Mas enfim, e fala um pouquinho também sobre como é que foi essa leitura do Eleve, né? Aham. Então, a Fruc, na verdade, nós temos os nossos refrigerantes, todos eles, a grande maioria deles vem através das frutas, né? Uhum. Então, o frutas vem daí, né? E do fru, no caso. E o K-I, é a família, o seu fundador é Emílio Kirst, K-I-R-S-T, é o sobrenome dele. Então, é a junção das frutas Kirst que se tornaram Olha que Fruc. interessante. Viu? Tem RS também, né? Tem o RST, T final. Mas então é isso, né? E é engraçado porque o seu Nelson conta que quando a pessoa que fez a marca e tudo, ela fez F-R-U-K, Fruc. Só que era Fruc. O alemão, quando lê não tem uma vogal no final, ele corta. Então, o cara que fez a marca lá, no designer, olhou, olha aqui, eu criei a Fruc. Aí ele olhou, não, que Fruc? É Fruc? Ah, então bota o I lá. Aí depois que colocou o I, ele se deu por conta que tinha conexão com o sobrenome do fundador. Que interessante, né? A questão do Eleve, a gente há muitos anos já tem um Eleve, que é uma embalagem que nós tínhamos só 2,69, há muitos anos. E esse Eleve tinha uma venda muito boa, enfim, é um produto mais premium, matéria-prima importada, a gente tem toda uma preocupação também com calorias, sabor, e chegou um ponto onde o mercado se tornou mais favorável, a gente vê um crescimento nesses últimos anos e a gente remodela o Eleve. Então o Eleve, antes ele era mais diurno, era um público mais consumidor e a gente vai hoje para balada, a gente está indo para eventos e a gente vem utilizando a questão da quantidade de sabores, né? Então nós temos hoje embalagem 2 litros, 473 e 269 e os sabores. E a grata surpresa é a participação de mercado. É um dado assim, aonde nós já estamos presente com o Eleve, a nossa participação no cliente chega em torno de 30% a 35%. É algo assim impressionante. A gente tem informações que a gente compra de mercado, a gente ainda não, em litragem hoje a gente já alcança marcas mundiais em litragem no Rio Grande do Sul. Santa Catarina ainda tem um trabalho ainda a ser desenvolvido, a gente não tem tanta distribuição quanto aqui, mas onde lá também nós estamos presentes é a mesma participação de mercado, é a participação dentro desses clientes. Muito interessante. Sabor, a questão toda, o próprio posicionamento, a lata é uma lata com um estilo todo próprio, né? Tem a questão da imagem que em 3D, aquilo ali é case, né? foi um Foi trabalho. outro case, é o cuidado de marca, né? Exato. Até esse ponto é interessante a gente entrar, comunicando, o nome já diz, né? Tá ligado à comunicação. O quanto é desafiador para o setor comercial conseguir fazer essa junção de marca, produto, embalagem, propósito. Até aqui tem uma das frases que tu trouxe que eu encontrei, a fazer parte da vida em todos os momentos, né? Isso. Então,
pega a criança, pega todos os momentos, a Fruc hoje já consegue fazer parte, né, da família. Isso é fantástico, mas o quanto essa força de marca, te ajuda nessa expansão? Perfeito. Santa Catarina é uma coisa que eu também descobri que tem bastante gaúcho. Ajuda. Então isso ajuda. Garopaba e Até Garopaba. Mas aonde nós fomos para Blumenau, é o contrário, lá quase não tem, né? A região norte de Santa Catarina é muito mais povoada pelo pessoal, o time Paraná. Curitiba, do próprio catarinense, né? Uma população grande. E então lá e nós chegamos, como é que nós construímos marca, né? Então eu já tinha um trabalho com o Pretinho há muitos anos. O Pretinho nos ajudou bastante. Nós entramos também com o futebol catarinense como patrocinadores. O Natal de Blumenau que ocorre, que é um Natal lindo, que também assim vale a pena, é a referência do Natal de lá, com eventos todas as noites, com um desfile. Esse Natal que vocês veem em Gramado tem em Tem lá. Blumenau. Uhum. E nós somos patrocinadores oficiais desde que nós chegamos. Então, tem a questão de estar presente nesses momentos. Tem outros eventos também de corridas que nós fazemos lá, enfim. Isso tudo muito vinculado com os nossos clientes. Então, a gente precisa entender que construir marca faz sentido, mas também eu preciso ter disponibilidade de produtos, senão ela se perde ao longo do tempo. Perfeito. Então, essa conexão, e a gente tem um trabalho muito legal com o time de marketing, em entender área foco, produto foco, qual é a estratégia de comunicação que nós vamos utilizar. A gente tem recursos finitos, e esses recursos têm que ser muito bem utilizados. E a concorrência tem, às vezes, recursos infinitos. Então, teve uma frase que eu ouvi uma vez do CEO, né, uma dessas aí, e ele disse que ele investe milhões em marketing. A única questão é que ele não sabe, a metade dá resultado e a outra metade não. Ele só não sabe qual é a parte que dá e a que não dá. Porque é uma ciência que hoje, claro, tem a questão da mídia digital, que aí vem com dados, mas, Consegue validar um pouco mais, né? mas é difícil você dizer o que realmente dá resultado. Mas a gente acaba pegando impressões, enfim, né? Fernando, a gente caminha pro final do nosso episódio. Não ia ser infinito? E, cara, eu fiquei curioso pela história do pintor. Ah, boa. Essa relação que Então, olha só, e você falou um pouquinho sobre sorte, né? E eu estava lá em Lajeado, morava lá ainda, e um dia eu saio de carro, né? E, poxa, eu estudei em colégio estadual, estudei um pouco em particular também, mas assim, meu pai e minha mãe professores estaduais, e eu sempre ralei pra caramba. E, pô, eu não tinha carro, ia estudar na faculdade, meus amigos já estavam ganhando dinheiro e estavam gastando e Era tal. aquela história, tu nasceu bonito, não nasceu rico, né? Olha só. E aí, poxa, eu me ralei e tal. Beleza, terminei faculdade, consegui emprego, cresci e tal. Depois estava no meu apartamento. E aí, daqui a pouco tem um cara. Eu tô saindo do prédio indo trabalhar. E a pessoa, Fernando, tudo bom? Sou eu, Fulano. Eu olhei pra ele, vou dar um nome aí, Pedro. Ô, Pedro, pô, tu tá bem, hein? E aí eu olhei assim pra ele e disse, pô, tô bem, tu tá bem também? Tudo certo, tudo bem. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu pensei, claro, né, eu lembrei quem ele era um amigo meu de infância e tudo, e tá tudo certo, tá? E assim, de novo, sucesso pra mim tá muito mais ligado ao que eu acredito que faça diferença na minha vida. Eu tenho uma família, tenho um trabalho, tá tudo certo, mas a forma como ele trouxe foi e aí eu pensei, claro, foram decisões que a gente vai tomando na nossa vida que vai nos levando para um lado para o outro. Não tem um certo e um errado, mas são decisões. Meu pai uma vez me disse aí ensinamentos de família que é tipo, independente daquilo que tu escolher fazer, seja o melhor, né? Que daí tu vai estar bem, né? Perfeito. Aí tu vai estar bem. É Como o questionamento que ele fez. Porra, você tá bem? Tô bem, independente daquela profissão, né? Sem É. desmerecimento. Mas dentro desse contexto, Fernando, e pra onde vai o Fernando? Como pessoa, como profissional, como inspiração para seguir desenvolvendo, que em vários momentos tu citou aqui que tu busca conhecimento para conseguir aplicar e ajudar outras pessoas, como tu trouxe a referência. Quais são os planos para o Fernando num futuro comercial ou no futuro dos negócios como um todo?
Então, Bola nas costas, né? Desculpa aí, Aline. Nada. então, Aline, não. Até porque dentro da empresa tem bem claro, né, o processo sucessório nosso. A Fruc é uma empresa muito bem organizada, então a Aline tem um tempo dela e depois o Júlio assume a presidência da empresa, já está também organizado e está tudo certo. Que legal. Que legal isso é bom, né? Eu vou, bem sinceramente, eu tô tão feliz fazendo o que eu faço hoje, para vocês também entenderem, eu estou agora há 5 meses como diretor comercial. Eu era gerente e fui promovido dentro desse processo internamente. Então, eu tenho agora um desafio de próximos anos de tornar a Fruc muito maior do que ela é, junto com meus colegas, né, com meus profissionais que trabalham comigo, com toda a equipe. E eu gosto muito de desenvolver pessoas, eu gosto muito de ajudar, então, dentro desse contexto, né, eu procuro fazer dentro da empresa, às vezes fora, e desenvolvendo profissionais para que sejam cada vez consigam chegar nos seus objetivos, seja eles quais forem, né? Perfeito. E a nossa pergunta final, e é clássica no Comunicando, é quem que é uma inspiração para ti no mundo dos negócios que tu pudesse nos indicar para sentar aí e seguir contando uma história que, assim como a tua, é inspiradora e mostra que aqueles que querem e têm objetivos conseguem concretizar. Tem várias pessoas, né? Eu acho que dentro do mundo supermercadista, daqui a pouco temos alguns jovens aí da Agas, né? Eu acho que a Agas é um caminho muito organizado de pessoas muito boas. Tem daqui a pouco um júnior lá do Peruso, tem o Patrick lá do Nicolini, pega os dois de Bagé, aí tem a turma, daqui a pouco, né, enfim, das redes de supermercado aqui de Porto Alegre. Eu acho que tem muita gente boa que daqui a pouco vocês poderiam chamar do supermercadista. Legal. E tem um processo de sucessão muito forte dentro, né? Existe a Agas, que hoje à noite, inclusive, a gente está indo no evento, e tem a Agas Jovem, que são essa turma que está chegando e está começando a assumir as posições. Que legal, nunca entrevistamos uma instituição, assim, que representa, uma comunidade, né. E essa parte do supermercadista realmente ela, assim como a tecnologia, ela vem mudando muito, né, e atacarejo é muito e aí essa mudança. É muita mudança. Nós falamos, né? Eu sei que a gente já tem que terminar, mas enfim, a gente falou da questão, né, de chegar direto no consumidor. Cara, a quantidade de mercados dentro de condomínio, Isso. né? Uhum. Cara, é uma coisa de louco. É. Isso impacta. É um novo jeito do supermercado tá na tua vida. Isso, né? a turma do quadrado, né? Tem muita gente legal aí nesse mundo aí que eu acho que vocês conseguem. Legal. E totalmente cultura que tá se formando, né, tá se formando várias Inovação. culturas de consumo dentro do É. Fernando, obrigado pelo bate-papo, totalmente inspirador e Eu não te falei que era o abrimos cara com certo, chave de ouro a nossa websérie voltada Espero para o ter setor correspondido. comercial e estamos conectados aí para seguir contando boa história. Quando tiver novidade pela Fruc, tanto de produto quanto de história, não deixa de nos mandar e contar pra gente essa história, porque aqui é o que a gente gosta de fazer, conhecer pessoas, conhecer histórias e inspirar aquelas legal. gerações que vêm aí e que precisam entender que quem quer consegue, como a gente deixou a tua sorte que nem inspiração, ele, né? né? Dizem que é sorte. Faz parte, mas a competência é fundamental. Obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? Obrigado a vocês mesmo, obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. Estamos aí conectados e na próxima terça a gente volta com mais. Vou utilizar a frase brainstorm, essa chuva de ideias que a gente teve aqui. Palpite de Toró. E tem Toró de várias palpite. culturas, né? Pensando em expansão, tem várias linguagens nesse formato. E a gente volta 20h30 para contar mais uma história inspiradora. Curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em mais gente, que com certeza vai estar ajudando quem precisa. Tamo junto, até a próxima terça, valeu! Que baita, né? Meu filho não é?